Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre a tomada do poder no Afeganistão, neste último domingo, dia 15 de agosto de 2021. A força, embora não tenha havido derramamento de sangue, o poder foi tomado de assalto, de forma truculenta. Eles vinham há alguns dias já, há cerca de 20 ou 30 dias, tomando poder em várias capitais de várias regiões do país, até que chegaram a Cabul, a capital do Afeganistão, e tomaram o palácio do governo de forma, entre parênteses, pacífica, porque o presidente fugiu, não quis correr nenhum tipo de risco de ser preso ou morto até. E alguém pode rir de mim, deste vídeo, dizendo o que nós temos a ver com isso aqui no Brasil. E eu digo, temos muito a ver com isso. Primeiro, porque trata-se de mais uma crise humanitária. Para quem não sabe, o grupo Talibã, que significa estudante, que de estudante não tem nada, é um grupo terrorista que foi fundado em 1994, e em 1996, lá no Afeganistão, já tomou o poder de assalto. Naquela época houve muito derramamento de sangue, e eles impuseram ao povo uma forma errada de interpretação do Alcorão, que é uma espécie, é o livro sagrado dos muçulmanos. Eles têm uma forma... A forma que todos os terroristas de origem árabe ou muçulmanos interpretam ao próprio jeito, de forma a justificar, entre aspas, as truculências e agressividades que eles cometem, os crimes que eles cometem, sobretudo contra as mulheres. O Talibã, lá no Afeganistão, ele ficou por mais de uma década ocupando o poder, e as mulheres foram as que mais sofreram. Elas não podiam estudar, elas não podiam trabalhar. Se saíssem para comprar pão ou levar um recado para uma vizinha ou visitar a mãe, por exemplo, tinha que sempre ser acompanhado por um homem. E se isso não acontecesse, ela sofria corria o risco de sofrer represálias das piores possíveis. As mulheres que são consideradas, por exemplo, adúlteras, embora sem prova nenhuma, por uma simples suspeitas são apedrejadas em praça pública. Então é um governo truculento que está se instalando lá mais uma vez. É um regime truculento, é um regime ditatorial, é um regime entre parênteses, teocrata, porque é baseado no islamismo, é baseado na religião, mas, como eu disse antes, com a interpretação equivocada desse grupo, totalmente distorcida do Alcorão, porque o Alcorão eu não conheço, mas as pessoas que conhecem dizem que ele só prega coisas boas. No entanto, esse povo aí, esses terroristas, eles distorceram a coisa para justificar as próprias atrocidades. E o resultado disso já está sendo visível, né? 7 pessoas despencaram de um avião. O desespero é tão grande que as pessoas tentam embarcar nos aviões para fugir do país, homens, mulheres e crianças, até por fora, pendurado na asa, no rodado do avião, no trem de pouso. Aonde eles conseguirem se agarrar, eles ficam até despencar. Infelizmente, é muito triste isso. Isso aconteceu ontem, dia 16 de agosto. Vimos aterrorizados essa imagem triste de pessoas despencando do avião. E os países que... O Brasil não tem ninguém que more lá, graças a Deus. Não tem nenhum brasileiro que seja estúpido o suficiente para fixar a residência ou tentar se dar bem na vida no Afeganistão, graças a Deus. Então, mas lá tem milhares de americanos, alemães e ingleses e franceses, enfim. E esses países, os governos desses países estão
tirando os seus cidadãos e também todos aqueles afegãos que quiserem vir, que trabalhavam nas embaixadas, nos consulados dos respectivos países e que agora correm risco de morte ou coisa pior, implantado por esse regime teocrata, teoricamente, ou seja, inspirado em religião, de forma equivocada ainda assim, mas que vai trazer consequências desastrosas. Apesar do discurso assim como no passado a gente teve o discurso aqui do Lulinha Paz e Amor, Lulinha Cor-de-Rosa, eles também têm o discurso do afegão Paz e Amor e o afegão Cor-de-Rosa lá, só que ninguém acredita nisso. O que ficou registrado foi a truculência, a violência desse povo no poder. Então, esperamos que, assim como eles já foram derrubados anteriormente, que eles caiam do poder logo logo, ou sejam derrubados, enfim. O povo de lá não quer, embora a China, que também é uma ditadura, a China é uma ditadura, para quem não sabe. Embora a China tenha dito de forma assim, hipócrita, o governo chinês declarou de forma hipócrita que vai acabar aceitando, ou se já não o fez, né, vai reconhecer o governo talibã, abre aspas, que respeita a escolha do povo afegão. Ora, fecha aspas, o povo afegão não escolheu esses terroristas, até porque esses terroristas no passado, eles participaram daqueles ataques terroristas lá em 2001, que derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, aquele grupo do Bin Laden, um outro grupo terrorista apoiado e que agia junto com o Talibã, Al-Qaeda, eles agiam juntos contra nós, os ocidentais, principalmente contra os americanos, e em vários lugares do mundo, na Europa e em vários lugares. E para finalizar, apesar dos Estados Unidos terem gasto bilhões de dólares para equipar e treinar o exército afegão lá de 300 mil soldados, e eles simplesmente não reagiram à invasão de 75 mil soldados, entre aspas, né, 75 mil terroristas talibãs. Provavelmente tem os seus motivos, porque é um país muito pobre, 70% da população passa necessidade, vive abaixo da linha da pobreza praticamente, só 30% está em condições melhores, e provavelmente tenha sido esse o motivo dos soldados não reagirem à invasão desse grupo terrorista que agora toma de assalto, infelizmente, o poder lá. E o que nos afeta, direto ou indiretamente também, é que além do povo sírio, os haitianos, os venezuelanos e outros povos de alguns países africanos estarem fugindo de perseguição, da fome, da truculência de ditadores em seus países e da miséria, agora temos mais um povo que vai precisar de ajuda, de guarida de todo o resto do planeta, de todos os demais países que tiverem condições para isso. Porque quem tem um mínimo de recurso lá para tentar pelo menos sair do país, por mais que não tenha nenhum recurso, todos querem fugir do país porque eles já sabem do que o Talibã é capaz, já conhecem a agressividade desse grupo terrorista, já conhecem a truculência e, como eu disse antes, as mulheres infelizmente serão as principais vítimas. Apesar do discurso, vou repetir, apesar do discurso dos representantes desse grupo, de Lulinha Cor-de-Rosa, Talibã Cor-de-Rosa, Al-Qaeda Cor-de-Rosa, não vai rolar, tá certo? É isso então, um grande abraço a todos.